Olá, gente! Vamos falar um pouquinho a respeito dos contos. Os contos são narrativas curtas, maiores que as fábulas e menores que o romance, pois eles possuem um único conflito. O seu enredo é completo, possui a introdução, o desenvolvimento e o desfecho. Além disso, a quantidade de personagens também é reduzida. Existem vários tipos de contos. O conto maravilhoso, em que é desenvolvido num ambiente mágico, animais, gênios, plantas, objetos mágicos e duendes, sem a presença de fadas. O conto de ação, onde a predominância é a aventura. O conto de mistério, que é aquele que leva o leitor a uma expectativa, ao suspense. E o conto social, que vai trabalhar temas como as dificuldades dos grupos sociais desprivilegiados ou das minorias, denunciando injustiças sociais. Porém, todos os tipos de contos possuem os mesmos elementos da narrativa, que são o narrador, o enredo, as personagens, o espaço, o tempo e o conflito. Então, esses elementos são essenciais na estruturação do seu texto. O narrador pode ser personagem ou narrador observador. Quando ele é personagem, ele participa da história, ou seja, ele não sabe de tudo o que acontece, porém, ele vai dizer pra gente, vai nos contar da maneira em que ele vê. É narrado em primeira pessoa, por isso os verbos estão sempre em primeira pessoa, eu, nós. Já o narrador observador não participa da história, mas sabe tudo o que acontece nela, como se fosse onipresente. Ele narra em terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Por exemplo, quando eles passaram pelo bosque, o enredo nada mais é que os fatos e as ações que acontecem dentro da narrativa. O espaço é o cenário onde se passa cada detalhe da história. Pode ser mesclado entre espaços internos e externos. O tempo é quando a história acontece. Nos contos maravilhosos, por exemplo, normalmente começa como era uma vez, e aí nós dizemos que esse tempo ele é indeterminado. Porém, nem sempre vai ser assim. Em outros tipos de contos, eles vão ser determinados, a depender do que acontece no enredo. O conflito é a situação-problema. A partir dele se desenvolve a história. Os personagens podem ser protagonistas e antagonistas, a depender de suas funções. Esses são os principais. Já as secundárias têm uma participação ocasional, elas podem ter pouca influência na história. As personagens também podem ser caracterizadas fisicamente e psicologicamente. Quando dizemos que ele tinha olhos verdes e o cabelo ondulado, estamos caracterizando fisicamente a personagem. Já quando dizemos era um menino tímido que gostava de se isolar no seu quarto, aí a caracterização é psicológica. Agora é sua vez. A professora pediu para a gente escrever um conto. É fácil, você não sabe? Eu sei, mas não consigo escrever com essa franja. Corte a sua franja. Tente. A gente só aprende a escrever fazendo. Tente escrever, você vai errar, mas você vai conseguir em determinado momento. Eu confio em você. Observe os elementos da narrativa. O seu texto tem que ter início, meio e fim. Faça. Bons estudos.